Bom dia a todos os queridos e amados irmãos em Cristo, amigos, simpatizantes do Evangelho, seguidor de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, adorador. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo todos os irmãos da Igreja Militante do Senhor Jesus Cristo, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira para todos, um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus o abençoe a todos esse ano de 2023, que Deus possa derramar bênçãos sem medida na vida de cada um de nós nesse dia de hoje. Irmãos, eu estou aqui para trazer para vós todos que me escutam uma palavra de alerta, de advertência, né? E eu quero deixar aqui um texto sagrado, começando aqui a nossa conversa, né? Eu quero aqui conversar com você nesse dia de hoje, registrar esse vídeo para trazer um conhecimento ministerial e também um conhecimento de Deus e um conselho de amigo, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Amém? E o texto sagrado encontra-se aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Eu considero esse número aqui o telefone de Deus. Amém, irmãos? Então, se você quer telefonar para Deus, digita esse número 333, é o número do WhatsApp do Senhor Jeová. Estamos vivendo num tempo moderno, né, irmãos? Tanta modernidade, que é tanto pino, é tantas regras, é tanta falácias, é tanta heresias. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A gente pode até inventar ou reinventar alguma coisa, aplicar algo na nossa vida, mas que seja contextualizado pelas escrituras, né? Se não tiver contexto, né? Se não tiver contextualizado nas escrituras, tenha muito cuidado a maneira que você se expressa, a maneira que você se apresenta. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ser apresentado, né? Se apresentar com ética, né? E com mansidão, com humildade, com pudor, né? Amém, irmãos? Com temor e tremor. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 33, apenas o versículo 1, para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Aconteceu aqui um imprevisto, eu tive que dar uma pausa, mas vamos voltar aqui para a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Jeremias capítulo de número 33 e o versículo de número 1. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém, irmãos? Essa palavra, quem deu essa palavra, irmão, não foi Jeremias. Quem deu essa palavra foi o próprio Deus, né, a Jeremias. Jeremias foi só apenas um porta-voz, né? Foi apenas só um instrumento, uma ferramenta. Jeremias prestou a boca para Deus, o entendimento, né? Ele abriu a boca e falou para o povo que o clamasse, né? Em outras versões, orasse, né? Obedecesse, jejuasse, né? Jejuma, né? Vigia, ore, busque, guarda a palavra, viva a palavra,
obedeça a palavra, pratica a palavra. É isso, irmão, que Deus quis passar para o povo através do profeta Jeremias. Amém, irmão? E Deus, irmãos, até hoje, por ele ser um pai, né, bondoso, um pai que cuida, né, dos seus filhos, que somos nós, somos filhos de Deus, ele sempre está enviando palavras de alerta, de advertência, de exortação. A gente não deve, irmão, esquecer, né, que Deus, ele não esqueceu de nós. Se algo está acontecendo o contrário em nossa vida, foi nós que demos as costas para Ele. Não foi Deus que deu as costas para o povo dele. É o povo dele que esqueceu de buscar, de clamar. Amém? Então o que a gente deve fazer num momento como esse? É clamar, né? Lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, né? Deus também ele usa Salomão ali para falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a sua face e se arrepender dos seus erros, né, dos seus pecados, né, das suas iniquidades, né, Deus o virá outra vez, perdoará os seus pecados, né, e sarará a sua terra. A sua terra ela será sarada. A minha terra, né, a terra, quando Deus ele se refere em terra, não está falando na terra que nós colocamos nossos pés, não, irmão. Está falando de mim, de você. Deus está falando desse barro, dessa terra. Nós somos barro, nós somos terra, nós somos barro. A gente veio do barro, a gente veio, né, do pó, a gente veio do pó, nós vamos voltar, irmão. Nós somos pó, nós somos cinza. Amém, irmãos? É nesse sentido que Deus vai e fala através de Salomão. Se o meu povo, né? Deus não está nem ali obrigando que a gente busque, que a gente clame, mas se é esse povo que chama, né, pelo nome dele. Irmãos, não é só os evangélicos cristãos que clamam o nome do sangue de Cristo. Não é só, né, o povo evangélico, né, denominações na área gospel, na área neopentecostal, pentecostal, tradicional, não é só nessas áreas, não é só esse povo que clama a Deus, também os católicos também, eles clamam também a Deus. Então quando Deus estava falando para Salomão, se o meu povo, aí está incluído aí, até a igreja católica está incluída aí, irmãos, porque a igreja católica também é um povo de Deus. Irmãos, eu quero fechar um parênteses para abrir que depois quando a gente começa a ler a Bíblia de uma forma certa, a gente descobre, irmão, tanto fanatismo religioso no meio gospel, no meio evangélico, e nós como cristãos, nós não podemos, irmãos, quem conhece a escritura direito, nós não podemos estar julgando o nosso irmão porque não faz parte da nossa comunidade, não faz parte do nosso regimento, segmento eclesiástico, né? Porque não é a doutrina da igreja, os dogmas, o estatuto da igreja que nos dá a garantia para nós ir para o céu. Não é, irmão. É só apenas um amparo. Aqui você é igual como o endereço da sua casa. Como é que eu posso te encontrar se eu não souber aonde é o nome da sua cidade, o seu bairro, o nome da rua, o nome da sua casa, ou o número até do seu telefone? Como é que eu posso encontrar você se eu não tiver essas informações? Irmãos, não é placa de igreja que salva ninguém, não. O endereço de você servir a Deus, você pode servir também, não é só na igreja, porque as igrejas, a maioria delas, estão sendo materialista e capitalista. E muitos querem ganhar almas, querem fazer projetos de evangelismo, mas que nem entre eles mesmos não têm paz uns com os outros, não têm comunhão uns com os outros. Fiquem violando o espaço de outros, sufocando o espaço do outro, cortando as asas do ministério. Quando você começa a se movimentar um pouquinho, como eu dentro da igreja, eu comecei a me movimentar um pouquinho, comecei a ganhar espaço, ganhar asa, eles cortam as asas do nosso ministério.
daquilo que você tem, que você foi chamado, que seja para louvar, que seja para evangelizar, que seja para pregar, que seja um intercessor, né? Ou até um dizimista, né? Porque nessa questão de dízimo também, irmãos, o dízimo não é obrigatório você dar, mas o dízimo é importante para ser colocado na casa de Deus. E quero aqui fechar de novo esse parênteses para abrir para dizer para vocês e vós outros, irmão. Apresento o texto de Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, para os pastores. Peça para eles explicar essa palavra. Pergunta a eles por que eles não praticam esta palavra de Deuteronômio 26, versículo 12. Pergunta os pastores por que eles não vivem essa palavra. Eles falam tanto de oferta, falam tanto de dízimo, eles mesmos não vivem, não praticam o que a palavra ordena, o que Deus ordenou. É uma ordenança de Deus, irmão. É doutrina. Deus, ele disse, olha, receba sim o dízimo. Não é ignorado, irmão. Não podemos ignorar. Está na lei, né? Como está na lei, os 10 mandamentos, o sábado está incluído tudo. É leis. 613 leis que Moisés aplicou, né? Aquela lei, ela é voltada ali para o judaísmo, para a lei judaica, não para o gentio. Para o gentio a doutrina é das cartas paulinas. Leia mais a palavra de Deus, irmãos. Não sejam ignorantes. Lá no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus ele disse assim, ó, errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. São duas coisas aí, ó. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não tem o poder de Deus. Tem outros que buscam o poder de Deus, tem até o poder de Deus, né? Coloca a mão lá na cabeça de alguém, expulsa demônio, né? Acontece cura, batismo com o Espírito Santo. É um usado por Deus, mas não conhece nada de Bíblia. E a palavra de Deus fala, e é bem clara, ali em Lucas 2,52, que Jesus crescia em graça, e estatura e conhecimento. Hoje, como nós já não podemos crescer na estatura, né? Porque já chegamos à estatura de adulto, né? Mas as duas coisas precisamos continuar fazendo, buscando, desenvolvendo, que é crescendo na graça, né? Que é Jesus Cristo, né? Vivendo fundamentado na palavra, conhecendo os estatutos de Cristo, obedecendo os mandamentos dele, irmão. E do outro lado, você buscar, né? A graça de Deus, buscar o conhecimento, que é a palavra. Essas duas coisas não podem se associar uma coisa da outra. Se você tem graça, você tem que ter conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem que ter graça. Você tem que buscar a graça e o conhecimento para poder crescer, para poder desenvolver e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. E dê glória a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Amém, meus amados. Pergunte por que as igrejas não praticam Deuteronômio 26, 12. Você tem coragem de fazer essa pergunta à liderança da sua igreja? Você chegar lá na diretoria da igreja, procurar o seu pastor, né, dizer, pastor, eu quero que o senhor me explique esse mandamento aqui de Deus, que é esquecido pelos pastores, que os pastores ignoram. Porque eles só querem que... tem igreja, irmão, não é todas, eu não vou aqui generalizar, dizer que são todas, mas a maioria, irmãos, das igrejas são materialistas e capitalistas. Eu me desliguei, irmãos, da placa da igreja, que eu descobri que a placa da igreja, o nome da igreja não é importante não, assim não, irmão. O nome da igreja, ela é igual como o nome do endereço da tua casa. É mais ou menos isso, eu boto na balança os dois, dá igual, entendeu? O RG, né, o número do seu CPF, o número da a sua identidade, ela tem um valor. Mas não pode esse valor ficar acima dos princípios ético e moral, bíblico, teológico. Os dogmas da igreja estão sendo feridos, né? Como está sendo ferido também os dogmas bíblicos, né? Jesus está sendo desprezado. Jesus não está sendo respeitado. O ensinamento de Jesus não está sendo respeitado dentro das igrejas mesmo evangélicas, não está sendo respeitada. Na maioria delas, eu não estou dizendo todas. Existem igrejas sérias, irmãos. Existem igrejas que pregam e vivem. Se você está numa igreja que só toma e não dá,
Duas coisas eu falo para você fazer. Ore para que Deus mude o quadro. E se por acaso acontecer de não mudar, irmãos, continuar o povo só tomando, só extinguindo, e não estende a mão, não ajuda os órfãos, as viúvas, não recebe bem os estrangeiros, não é hospitaleiro, caia fora, irmão. Caia fora, porque senão você vai se tornar um fariseu. E esses fariseus hoje, irmão, se Jesus chegasse hoje nessas igrejas, o próprio Jesus seria morto de novo. E dessa vez não seria morto pelos judeus, não. Dessa vez seria morto pelos gentios mesmo. Porque a maioria dos gentios estão praticando algo que é pior do que os judeus praticou na época, que foi de entregar Jesus nas mãos das autoridades para ele ser morto, ser crucificado. Mas aí, como quem tem promessa não morre, Jesus ele deixou passar por todo esse processo. 3 dias ele ressuscitou. Ele deu poder ao povo, pediu para que o povo ficasse em Jerusalém. Durante 10 dias o Senhor Jesus subiu e ficou intercedendo até que caiu o Pentecostes, até que o poder de Deus caiu sobre aquele povo que estava ali naquela casa. Isso aí você vai ver esse assunto, essa história bem direitinho ali em Atos Apóstolos, no capítulo 1, no capítulo 2. Pode ler lá, é ali onde se iniciou a verdadeira igreja de Cristo, a igreja primitiva. Esta é a igreja verdadeira de Cristo, igreja primitiva. A igreja onde os irmãos eles tinham pouquinho, mas o pouquinho que eles tinham, irmão, eles tiravam o pouquinho que tinha e davam para outro que não tinha nada. E todos viviam em comunhão e união até no partir do pão. Essa que é a igreja verdadeira de Cristo, de irmãos solidários, de irmãos que não é pegado na avareza, não é avarento, avarento, Tem irmãos assim, irmãos, mão mirrada, a mão fechada, que é só que Deus abençoe ele, e na hora que ele está abençoado, na hora que ela está abençoada ou abençoado, esquece do seu irmão do seu lado que está passando fome, que amanhã o dia não tem um caroço de feijão para botar no fogo. Hoje aqui em casa, irmão, eu vou comer. Você mistura. Um homem de Deus, um servo de Deus, que eu procuro às vezes perguntar a Deus: Senhor, qual é o meu pecado? Eu estou sendo desprezado pelos meus irmãos por falar a verdade, estou sendo odiado pelos meus irmãos porque o Senhor me deu a capa. Lembra de José? José, quando ele não tinha a capa, ele era amado, era uma comunhão perfeita que os irmãos tinham com José. Mas chegou um momento que o pai de José dá a capa para José, a união ali, a comunhão acaba. É cortada ali a aliança, de amizade dos irmãos ali com José. Enquanto mais José contava os seus sonhos, mais ele ficava sendo odiado pelos próprios irmãos. Trazendo para os dias de hoje, irmão, tá desse jeito. Aí tem pessoas com a cara cínica, com a cara lavada, irmão, hipócrita, fariseu, pessoas que nunca se converteu de verdade, irmão. Pessoas que são fanáticos na placa da sua igreja, que o evangelho nunca entrou dentro deles. Olha, chega perto de você, olha e diz assim: irmão, não está acontecendo isso aí, inventação da sua cabeça, da sua mente. Nós nos amamos você, meu irmão. Ama mesmo, meu irmão? Ama mesmo? Tem certeza que você ama mesmo? Tem certeza que você me ama? Sabe o que Jesus falou para Pedro? Jesus chegou perto de Pedro e olhou para Pedro por 3 vezes. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E o que foi que Pedro falou? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Na 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece, cai uma profunda tristeza no coração dele, e ele ali se irrita com Jesus. Ele fica estressado, ele responde ali, o estresse. Eu te amo, Jesus, você sabe que eu te amo. Aí Jesus vai e fala para ele: então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou sendo apacentado, irmão. A única pessoa que está me apacentando, que está cuidando de mim, da minha família, que está nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos livrando das setas, das palavras malditas, palavra de maldição, reza contrária, porque no nosso meio está cheio de crentes macumbeiros, irmão, fazendo reza contrária, oração contrária, para a pessoa não crescer. Que está cuidando de mim é só apenas isso aqui, ó, a palavra. O Espírito Santo é que está me consolando. Eu tenho um motivo de sobra, irmão, para me desviar e ir para o mundo.
Eu tenho motivo de sobra de odiar as igrejas tudinho, porque nenhuma delas, irmão, até hoje eu vi eles pregando o evangelho mesmo da maneira que tem que ser pregado. Porque muitos crentes, e eu conheço história até de pessoas que foram pastor, que hoje estão no ateísmo aí, viraram ateu. Aí você ainda usa argumento teológico, pegando o texto isolado para dizer porque o evangelho nunca entrou nele, porque ele nunca se converteu. Não, irmão, é pressão. Existe muito crente religioso no nosso meio. E essa sua religião, irmão, que você está vivendo, ela está afastando as pessoas de Deus de perto de você. Pare de ser religioso, pare de ser fariseu, pare de ser hipócrita. E outra coisa que eu vejo, irmão, na igreja, porque eles ainda usam argumento para dizer, é o inimigo que está cegando o entendimento do irmão, está colocando na mente, fazendo, o inimigo está fazendo você ver as falhas, os defeitos. Irmão, se você olhar para mim, você vai ver defeitos. Se eu olhar para você, eu vou ver defeito também em você. Ninguém é perfeito, perfeito é só Jesus. Mas a gente deve melhorar, a gente pode melhorar, irmão, procurando seguir a paz com todos, procurando, se for possível, tenha-se paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá ao Senhor. Ou em outra versão diz ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Jamais nós vamos entrar no reino de Deus se nós não seguir a paz com todo. Irmão, eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, que é o meu professor, é ele que me ensina. O que eu falo aqui é o que eu recebo dele. Quando eu recebo do Espírito Santo a revelação, aí eu apenas compartilho. E aqui eu perguntei assim, por que, meu pai, por que o Senhor não usou o escritor para colocar primeiro, buscais primeiro a santificação? Por que não está escrito assim? Não ficaria certo? No nosso entendimento não dá certo também se tivesse escrito assim, buscais a santificação, depois seguir a paz com todos, né? Não ficaria também certo também ao nosso entendimento? Ficaria ou não? O que é que você acha aí? Deixe seu comentário no meu canal Livros para Adorar. Deixe um like lá, o seu joinha. Se inscreva lá no meu canal, tem mais de 600 vídeos lá. O que é que você acha, irmão? Por que esse texto aqui não está, primeiro, o versículo 12, né, do capítulo, o versículo 14, né, do versículo 12, capítulo 14 de Hebreus, versículo 12, por que não está escrito assim, buscais a santificação e segui a paz com todos, né? Por que não está escrito assim, irmão? O Espírito Santo, ele fez o contrário. O Espírito Santo, ele colocou primeiro, seguir a paz. Sabe por quê? Porque tem muitos, irmãos, se buscasse, né? Amém, irmãos? Aconteceu aqui uma chamada aqui da minha filha, né? Ela ligando no outro telefone, eu tive que dar uma pausa, né? Para poder atender. Mas voltando aqui sobre o assunto. Temos que ter cuidado, irmãos. A maneira como nós estamos vivendo como cristãos dentro da casa de Deus. Eu não sou contra a escola bíblica. Eu não sou contra adaldismo. Eu não sou contra, irmão. Muitas coisas dentro da igreja eu não sou contra. Às vezes eu falo, tem pessoas que destroçam a minha palavra. A minha palavra é deturpada. Eu sou contra o exagero, o excesso. A maneira como as pessoas apresentam, né, os seus argumentos, dá para ver a impressão, né, que algumas pessoas falam, alguns pastores dizem, ou professores dentro da escola bíblica falam, dá uma impressão assim que eles estão sendo um ditador. E nós não podemos ser ditador. O pastor, ele não pode ser carrasco. E o pastor, ele tem que entender, irmãos, que também ele é ovelha. E o pastor, ele gera pastor. Até hoje eu ainda não vi um pastor gerando pastor. Eu não vi, não. Se você souber de alguma história de algum pastor que gerou pastor, né?
que transformou outro, levantou um no mesmo patamar dele, me mostre. Eu quero dar meus parabéns, eu quero tirar o chapéu, eu quero colocar o tapete vermelho para essa pessoa. Me mostre. Que até agora eu não vi não. Aí eles têm uma maneira de dizer assim, mas e ovelha, gera ovelha, e ele é quê? Ele é quem? Ele é o quê? Ele é uma ovelha também, irmão. Todo pastor é ovelha. O pastor dentro da igreja é Jesus. É Jesus. Ele é o pastor. Irmãos, a igreja cristã do Brasil, a igreja do véu, tem muitas coisas erradas lá, tem. Como tem também nas outras. Mas tem uma coisa que eu concordo com os irmãos da igreja cristã do Brasil, que é conhecido pela igreja do véu, é quando eles dizem assim, o pastor aqui na igreja aqui é Jesus. Eu aceito esse argumento, irmãos, e aprovo e assino embaixo, em número grau. Eles estão corretamente corretos. Eles não estão errados não. O pastor dentro da igreja é Jesus Cristo. É a Ele que devemos dar toda a reverência, toda a adoração. A partir do momento quando o homem ele ofusca o brilho da glória de Deus, irmão, a partir do momento que o homem quer ser estrela, quer ser o sol dentro da igreja, né? Você sabe ali, Jacó, quando José teve a visão, o sonho, ele disse que o sol e a lua e as estrelas, né, se prostraria diante dele e tal, no sonho, né, naquela visão. Ele estava se referindo ali ao pai, a mãe e os irmãos, né? O pai ali que é o sol, a mãe que é a lua e os irmãos que é as estrelas. Tem pessoas dentro da igreja querendo ser isso, querendo ser um pseudo de Jesus, querendo ser um semideus. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, equivocado. Pessoas que precisam entender melhor, conhecer melhor as escrituras, irmão. No livro de Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 9. Aí eu encerro aqui agora. Dizendo assim, Deus falando, foi Deus que falou, irmão, para o profeta Oséias. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí no versículo 9, aí Deus diz, olha, todos os sacerdotes virão diante de minha presença para prestar conta das suas ações, se elas foram boas ou se foram má, todas serão cobradas por mim. Eu o requerirei, cobrarei e pesarei na minha balança e baterei o martelo, né? Darei a sentença, darei o pagamento conforme segundo as suas obras, se ela foi boa, se foi ruim. No grande tribunal de Cristo, diante do grande tribunal de Cristo, Jesus nesse dia vai estar sendo, né, juiz. Aí muitos vão estar lá, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, curei enfermo, expulsei demônio, né? Mateus 7, versículo 22, né? Aí no versículo 23, aí Jesus diz assim, apartai-me todos vós que praticaram, eu direi abertamente, apartai-me de mim todos vós, todos praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Tem uma outra versão, irmão, que é até mais temperada, é até mais forte, né? Jesus diz assim, Mateus 7, 23, apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não te conheço, nunca te vi, né? Jesus vai dizer isso, nunca te vi. Jesus ele vai desprezar esses falsos profetas, esses fariseus, esses hipócritas, essas pessoas que não têm amor pelas almas, não tem nem amor assim mesmo. Como é que vai ter amor aos outros? Para a gente poder curar as pessoas, primeiro nós temos que ser curados, irmão. Primeiro nós temos que receber a cura para poder curar as outras pessoas. Amém, meu irmão? Tanta gente com raiz de amargura, né? Aí voltando sobre esse assunto aqui de Hebreus 12, 14, né? Que deveria estar ao contrário, buscar a santificação, depois seguir a paz com todo, era para estar assim. Não, mas o Espírito Santo faz o escritor desconhecido, né, das cartas aos Hebreus escrever assim, buscar primeiro seguir a paz com todo. Porque, irmãos, se nós somos santificados pela palavra, Deus ele nos dá autoridade para a gente santificar outros com a mesma santificação que estamos sendo santificados. A gente poder santificar outros, temos que ser sal da terra, como diz em Mateus 5, versículo 13. Seja sal, né?
Nós temos que ser luz. Nós temos que ser sal. Para salgar aqueles que estão insosso, né? Aqueles que estão no nosso lado, desequilibrado, né? Sem noção, pessoas problemáticas, gente complexada, pessoas com depressão, pessoas oprimidas, né? Pessoas que estão carregadas de malícia, de falsidade, de hipocrisia, pessoas invejosas, falsos, né? Pessoas que estão vivendo aí no mundo da prostituição, do adultério, do engano, da falsidade, da inveja. Nós temos que ser sal para transmitir, para que essas pessoas venham a ser mudadas, venham a ser moldadas, venham a ser lapidadas, venham a ser transformadas, venham a ser libertas e venham a ser salvos para a glória de Deus. Amém, irmão? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração incondicional ali, deixando escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os outros que precisam ser consolados, com o mesmo consolo que vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo fez essa declaração linda, maravilhosa. Eu amo essa palavra, irmão. Precisamos, irmãos, para poder consolar outros, precisamos desse consolo. Para nós ensinar, precisamos aprender com o Senhor. Um dia desse uma pessoa veio me questionar: irmão só quer ir para a igreja para pregar? E vocês estão dentro da igreja, estão fazendo o quê? É hipócrita, é fariseu. Eu fico irado, porque Jesus, ele tinha raiva de pessoas assim, irmão. Eu sigo a um Jesus que me ensinou eu não aceitar, irmão, também. Pessoas que vêm me intimidar, me bloquear, me subestimar, cortar as asas do meu ministério, violar o meu espaço. Isso dentro da igreja acontece direto isso. E eu quero dar um conselho para vocês que fazem isso, irmão. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não, irmãos. A nossa luta é contra a potestade e principado. Se revista, faça como está lá em Efésios capítulo 6, né? Se revista de todas as armaduras de Deus, porque os dias são maus. Não é momento de nós estar brincando de igreja, brincando de ser crente, não. Satanás não brinca de ser Satanás. Não brinque de ser crente, meu irmão e minha irmã. Não brinque de ser evangélico, não brinque de ser cristão, não brinque de evangelho. Respeita o evangelho de Cristo, respeita a palavra de Deus, respeita o seu irmão. Amém, irmãos? Tenha cuidado da maneira como você está dentro da igreja adorando a Deus. A sua adoração, se você estiver adorando com mágoa, guardando ressentimento, com ira, com ódio no seu coração, não consegue perdoar o seu irmão, não consegue estender a mão, não consegue ajudar, não consegue ligar para perguntar: meu irmão, como é que você está aí, irmão? Como é que você está? Não é ligar. Você já parou, irmão, para pensar isso? Que você está vivendo uma religiosidade? Você não tem autoridade. Vocês que estão usando dessa maneira, esses artifícios, né? Esses arpio psicológicos, usando uma psicologia barata, né? Nos púlpitos, dando um de pedagogo, né? Aplicando a psicologia na palavra, sendo psicólogo nos púlpitos, né? Pregando palavras escarafobéticas, palavras bonitas, filosóficas. Vocês que estão agindo dessa maneira assim, né? E vocês não perdoam. Vocês não têm autoridade de falar mal dos meus irmãos católicos. Vocês não têm autoridade de falar também de um pseudo pai de santo, de um centro de Umbanda, de um centro espírita. Você não tem autoridade de falar mal de uma pessoa que vive uma prática homossexuais, né? As mulheres aí que gostam de mulher, homem que gosta de homem. Vocês não têm autoridade de falar deles. Vocês só têm autoridade de falar deles se vocês viverem o evangelho de Cristo, o evangelho da paz, do perdão, do amor. Vocês têm que ter sensibilidade, humildade, compaixão, misericórdia, ser manso e humilde de coração. Você tem que aprender, irmão, entender que a salvação ela é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Você não tem autoridade de falar mal do ateu e nem do espírita. Você não tem autoridade de falar do cartelista, do budista, do islamista, né? Do talismã, que é uma religião também, né? Do judaísmo, do catolicismo. Você não tem autoridade de falar até de outras igrejas, das seitas. Você não tem autoridade de falar de ninguém, irmão, porque Deus não deu a mim e a você autoridade para falar. Deus deu autoridade para nós falar de Jesus, que Jesus está voltando e que Ele está vindo para vir
buscar os seus. E que é momento de nós se preparar a nossa vida. Como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo, nós temos que estar preparados, esperar o noivo, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja, nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Jesus está voltando, Ele está vindo, irmãos. Por isso que a gente vê tanto fermento, a gente vê tanta doutrina de demônio aplicada dentro da igreja. E pessoas incentivando o ódio, em vez de estar incentivando as pessoas a amar, a perdoar, a ter paz, comunhão, união uns com os outros. As pessoas estão pregando uma religião, irmão, que não transforma, que não liberta, que não salva. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual, crente. Cuide da sua vida, cuide da vida da sua família, prepara o altar, faça culto doméstico da tua casa. Hoje tem a minha live, hoje em casa aqui, né, com a minha família. Culto em seu lar, hoje tem a live hoje na minha casa. A partir das 6 da noite, nós vamos estar levando a palavra de Deus pelo Instagram, amém? V. Ivanei Barbosa, o nome do meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, amém? Não deixe de também me seguir, também no meu TikTok, Ivanei Barbosa, e não deixe também de se inscrever no meu canal Livres para Adorar. Tem muitas novidades, tem muitos conteúdos lá. Eu estou me lembrando aqui agora, irmão, é de uma pregação de Silas Malafaia. Ele dizendo assim: irmão, você quer ser perseguido, não, irmão? Então fique só sentado na igreja ouvindo o pastor. Eu achei interessante. Você não quer ser perseguido, não? Fique quieto. Agora, se você quer ganhar almas para o reino de Deus, quer povoar o céu com almas, se prepare, irmão. Peça a Deus para Deus colocar azeite dos seus pinhais, que você vai levar a cada chicotada, a cada lapada. E a lapada não vem, meu irmão, dos ímpios, não. Vem não, irmão. Muito pelo contrário, os incrédulos e os ímpios, eles tratam a gente muito bem, irmão. Eu chego nas casas deles, até pão com manteiga, pão com queijo, copo de vitamina. Rapaz. Convida pra gente ficar até para almoço, para janta. Rapaz. Tratam bem, mas recebem muito bem. São muito mais hospitaleiros do que alguns crentes que eu conheço dentro da igreja, irmão. Eu digo isso porque eu sirvo a Deus desde 2000. Por isso que muitos não aguentam ficar, irmão. Eu estava conversando com um irmão um dia desse que ele passou 15 anos dentro da igreja, hoje está afastado. Ele disse: meu irmão, eu estou sendo cliente de casa mesmo. Porque eu não aguento de ver tanta hipocrisia, tanta gente falso nos púlpitos pregando que não está vivendo, irmão. A gente temos que ter cuidado, irmão. Escola bíblica é para novo convertido. Uma pessoa com 30 anos, 40 anos dentro da igreja ainda participando de escola bíblica, vai tomar vergonha nessa cara, rapaz. Se converta. Começa a praticar o que você já aprendeu, meu irmão. Seja um crente, meu irmão, ganhador de almas. Para que tá a escola bíblica, rapaz? Para que, rapaz? Tem base bíblica, meu irmão. Me mostra aqui qual foi. Me mostra apenas um versículo na Bíblia. Quantos anos alguém passou estudando a palavra? Hein? Até o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para todos nós. Ele passou 14 anos estudando a palavra, 14 anos esperando para eles, né, começar o seu ministério. E durante esses 14 anos ele estudou. Depois você não vai ver em nenhum lugar mais na Bíblia, né, o apóstolo Paulo dizer: continue, ele incentivando aqui, continue, né? Aí pega aquele texto isolado, crescendo na graça do conhecimento. Sim, irmão, você tem que continuar crescendo na graça do conhecimento, mas não mais agora, precisando mais de professor para estar lhe ensinando. Você mesmo tem que aprender por si mesmo, porque você já recebeu o leitinho. Agora você está no mingau, é na papa, é no angu, é no mocotó. A gente tem que crescer, irmão. É para a glória de Deus. Não é crescer para baixo com o rabo de cavalo, não. A gente tem que crescer para cima, para a glória de Deus. Agora, o culto de doutrina, tem pessoas que passam 30, 40, 50 anos no culto de doutrina, o pastor explicando a doutrina, como é que deve ser, como é que deve praticar, e não aprende, irmão. Tem pessoas que levam a vida inteira dentro da igreja e nunca aprendem a ser crente de verdade. Se torna, irmão, uma pedra de tropeço, se torna um fariseu, um hipócrita, não um adorador. Adorador, irmão, ele tem pena do outro, ele se compadece com o outro. Quando o outro diz: eu vou sair da igreja, você chega junto lá e dá uma palavra de ânimo. Quando eu saí da igreja que eu pedi a carta, ninguém ligou para mim para dizer: irmão,
Foi o contrário. Um bocado ficaram felizes pela minha saída. Cadê o amor? Cadê o amor desses irmãos? Eu não vou citar o nome aqui por questão ética, porque a gente temos que ter ética. Aí alguns ainda chegam, ainda é tão atrevido, tão cínico, que eles querem que eu dê nome. Dou não, irmão. Eu falo do pecado sem dizer o nome do boi. Dou não, irmão. Eu estou botando tudo embaixo do meu joelho. Estou entregando tudo nas mãos de Deus. Esses falsos irmãos que estão no nosso meio, que fez igual como os irmãos de José fizeram com José. E já não me venderam, irmão. Porque nós não estamos vivendo no tempo da ditadura, nem no tempo da escravidão. Porque se tivesse, quantos irmãos já foi vendido, né? Teria sido vendido aí, né? Eu era um. É, rapaz. Depois que ainda recebe a capa, rapaz, nós somos odiados. E Jesus, ele fez um desabafo. E que escreveu foi Miqueias, capítulo 6, versículo 7. Pode ler lá. Perdão, irmão. Capítulo 7 de Miqueias e o versículo de número 6. A parte B do versículo. Leia lá que você vai ver. Jesus fazendo um desabafo. Jesus dizendo assim: os próprios inimigos são de dentro da nossa própria casa. Os nossos próprios inimigos são de dentro da nossa própria casa. Dentro da casa, né? Da casa de Deus, dentro da nossa casa, no meio da família. Os nossos próprios inimigos. Olha os inimigos de José. Quem eram os inimigos de José? Quem era o inimigo de Abel? Quem matou Abel? Não foi Caim? Caim matou Abel. O próprio irmão matou o próprio irmão, irmão. Os próprios inimigos é de dentro da sua própria casa. Quem foi que se levantou contra Neemias, que foi lá para restaurar o muro de Jerusalém, em vez de se unir para ajudar, né? Ficou lá atrapalhando lá. Ele tinha 3 inimigos. E tinha nome, viu? Tinha nome. Está na Bíblia, em Neemias. Sabalate, Tobia e Gesson, né? Os 3 eram inimigos da reconstrução. As pessoas não ficam felizes, irmão, com o brilho. E aí eu encerro aqui, para poder fazer uma oração com a minha família. Eu encerro aqui falando sobre a história da cobra e do vagalume. Um dia um vagalume estava numa caverna e de repente entra ali uma serpente, uma cobra. E a cobra, vendo o vagalume, ele se prepara para dar o bote ali para engolir aquele vagalume. O vagalume, antes de ser engolido, o vagalume ia ver, ele percebeu que ele não tinha saída ali. A única saída era para a boca mesmo da cobra. Ele vai e faz a pergunta para a cobra: cobra, eu sei que você vai me engolir, serpente. Você vai me engolir. Eu deixo você me engolir. Mas antes de você me engolir, me responda esta pergunta que eu vou fazer para você. Por que você quer me engolir? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, nem vou encher o seu estômago, por que você quer me engolir? Responda. E a serpente ali vai e responde para o vagalume: realmente você não enche o meu estômago, porque você não faz parte da minha cadeia alimentar. Você não vai encher realmente o meu estômago. E nem você faz parte da minha cadeia alimentar. Eu só vou te engolir por causa desse teu brilho. Esse teu brilho me incomoda. Por isso que eu vou te engolir. Amém? Irmãos, é difícil a gente crescer dentro da igreja. Se você for um pregador, daqueles pregadores de massagem no ego, que você prega a palavra que a igreja quer ouvir, você é amado. Mas quando você começa a pregar, irmão, palavra exortativa, né? Palavra de correção, de conserto, ser um João Batista, um Elias, um Daniel, um Ezequiel, um Jeremias, né? Quando você se destaca na área de pregar, combatendo sobre o pecado, pregando sobre santidade, irmão, se prepare, porque você vai apanhar, você vai ser perseguido, você vai ser isolado, vai ser bloqueado. Tudo isso está acontecendo comigo, irmão. Eu estou passando por todo esse processo. Deus está me preparando para uma grande obra. Aí o inimigo sabe que Satanás vai penar com seus demônios, vai penar, irmão, nas minhas mãos. Aí eles não vêm. Satanás, ele não aparece. Ele manda os seus secretários, ele manda os seus servos. E não se escandalize o que eu vou lhe falar, não. Os próprios servos de Satanás estão infiltrados dentro da casa de Deus. Tem base bíblica?
Tem, Apocalipse capítulo 2, né? A sinagoga, existe uma sinagoga de Satanás, existe um trono do diabo. Ele está plantado dentro da igreja. E Satanás, ele anda pela igreja, ele anda. Quer que eu prove na Bíblia? Provo. Jó, capítulo 1, capítulo 2. Lê a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Ele entrou numa reunião dos santos, onde os anjos estavam ali, uma reunião com o Eterno, com o Criador, e ele é atrevido demais, ele entrou dentro, e Deus, ele foi, o Pai, né, o Eterno, né, o Criador, ele olha para Satanás e pergunta: Satanás, por onde tu anda? E eu quero dizer para você, sabe o que significa a palavra Satanás? Significa adversário de Deus. Lá no livro do Apocalipse, ele tem outro nome, se chama Apolion, que significa destruidor. E Satanás disse: eu estou andando pela terra e andando no meio da sua igreja, no meio do teu povo. Ele responde para Deus assim. E quando, irmãos, tem igreja por aí que tem pastor, tem ministério aí que perdeu o discernimento, né? E Satanás, ele pega o microfone, irmão. Um irmão ou uma irmã usada mesmo pelo diabo, pega o microfone e começa a pregar ali, e a gente ouvindo Satanás pregando, irmão. A gente comendo nas mãos dele, e a gente sem discernimento acha que é Deus falando, o Espírito Santo. Na verdade é Satanás falando através da boca daquele irmão, daquela irmã. Temos que pedir a Deus discernimento. Porque, irmão, nem tudo que brilha é ouro. Tenha cuidado. Quando alguém estiver no altar pregando, irmão, palavra só de massagem no ego, tenha muito cuidado. Os pregadores de Satanás, os mensageiros do diabo, eles não pregam palavra de correção não, irmão. Palavra de conserto não. Eles só pregam prosperidade. Entendeu? Os mensageiros de Deus é diferente dos mensageiros de Satanás. E os mensageiros de Satanás estão espalhados por aí. Está no meio da igreja, está no meio do povo de Deus. 1 de João capítulo 4. Está escrito lá que os falsos profetas são os mensageiros de Satanás, são os falsos profetas. E nós não podemos julgar ele, porque Deus não deu autoridade para mim e você julgar. Mas ele está no nosso meio. Nós temos que julgar as profecias, não eles. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, irmão. Tenha muito cuidado. Quando você vê palavras bonitas, que enchem a cabeça, lindas, palavras escarafobéticas, né? Tenha muito cuidado com palavras de massagem no ego. Eu prefiro mais uma palavra puxavando de orelha. Eu prefiro mais uma palavra de correção, porque lá no livro de Hebreus está escrito que Deus, ele castiga aquele que ele ama. Eu prefiro mais uma palavra, irmão, de advertência, de que uma palavra, né, de massagem no ego. Esses pregadores que pregam, irmão, que arrastam a multidão, tanto cantor gospel, né, como os pregadores gospel, eles não são os pregadores de Jesus, são pregadores gospel, são pregadores do povo, é o pregador do real, não é o pregador de Cristo. Eles arrastam a multidão porque eles pregam o que a igreja quer ouvir, né? Agora, é o contrário do pregador de Cristo. O pregador de Cristo, ele prega o que a igreja precisa ouvir. E é desprezado. Você sabe qual é o salário do verdadeiro profeta de Deus? É pão e água e caverna, irmão. Estuda a história de Elias, estuda a história de Jeremias. Até Ezequiel não aguentou, irmão. Ele disse: Senhor, eu não vou mais pregar para essas casas rebeldes. Não vou mais. Eles não querem ouvir, Senhor. Aí o Senhor, no capítulo 12 de Ezequiel, leia lá que você vai ver. Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, continue pregando para essas casas rebeldes. Porque a obra é eu que vou fazer. A gente só pode apenas só pregar a palavra, irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? Quero fazer uma oração da água, apresentando esta água. Se você tiver aí água, fica à vontade, pega aí o seu copo com água aí, tá certo? Para eu orar. E pode beber pela fé, irmão. Pela fé, se você tiver alguma enfermidade, você será curado em nome do Senhor Jesus. Você será curado. Quero convidar aqui o meu filho, né? Quero convidar aqui a minha filha, amém? Amém, meus queridos? Então vamos orar, encerrando aqui esta alerta, essa advertência, esse conselho que o Espírito Santo te deu nesse dia de hoje. Amém? Receba que é de Deus essa palavra.
É uma palavra de correção, uma palavra de alerta, uma palavra de advertência. Não deixe de ouvir uma palavra como essa, porque é essa palavra que vai te salvar. Não é palavra de massagem no ego que vai salvar você. Não é palavras bonitas que vai salvar você. Quando você chegar perto de alguém que fica passando a mão na sua cabeça, massageando o seu ego, toma cuidado, que essa pessoa não é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que está ali, usada pelo inimigo, para te tirar você do caminho. Nós somos peregrinos de Cristo. Amém? Nós não somos crente de igreja, de convenção, de uma placa. Ou você é crente da placa, da sua igreja, ou você é crente de Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande. Dentro da igreja existem dois estatutos. O estatuto da igreja e o estatuto do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar esta água, meu Pai. Eu quero apresentar, meu Pai, a minha família, os meus projetos. Eu quero apresentar, meu Pai, a família da minha esposa, a família, meu Pai, de João Paulo, meu genro, meu Pai. A minha família. Eu quero apresentar a família de todos os que me seguem, que me ouvem, meu Pai. Eu quero apresentar esse país, esse mundo, esse planeta Terra. Eu quero apresentar, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, apresentar esta água que está em minhas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha derramar uma unção, meu Pai, e um despertamento, de um reavivamento, meu Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, colocando uma unção de poder. Que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando, meu Pai, para que na hora que nós vier beber essa água ela venha curar, meu Pai, a nossa ferida da alma. Venha repreender toda a depressão. Venha, meu Pai, repreender, meu Pai, toda a falsidade. A igreja, ela está tão dividida, meu Pai, na terra, Senhor. As igrejas, meu Pai, estão ficando muito materialista e capitalista. Ajuda, meu Pai, a igreja a ser, meu Pai, como a igreja primitiva. Que os irmãos viviam tudo em união, em comunhão, uns com os outros. Todos viviam em união, até no partir do pão. A igreja primitiva, meu Pai, é um modelo. Mas só que muitas igrejas não querem seguir a igreja primitiva. É uma igreja que só toma. É uma igreja que não dá. A igreja, ela tem que dar. A igreja tem que ser hospitaleira. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda nós a ser hospitaleiro, meu Pai. Ajuda nós a colocar em prática aquela palavra de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, meu Pai. Que os pastores venham colocar em prática. Que eu receber o dízimo e a oferta, ele venha dividir, ele venha, compartilhar, ele venha, meu Pai, abençoar os órfãos e as viúvas. Que eles venham, meu Pai, abrir a porta da sua casa para receber, meu Pai, os estrangeiros. Ajuda, Espírito Santo, a sua igreja. Tira a venda, meu Pai. Tira, Espírito Santo de Deus. Vai tirando, meu Pai, a cegueira espiritual, meu Pai. Vai, Deus, abençoando o teu povo. Abençoando, meu Pai, cada lar, cada casa. Vai abençoando as autoridades, meu Pai, em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus. Tanto na área religiosa, como na área política, na área jurídica, na área da educação, da segurança, da saúde, da medicina, da ciência. Em todas as áreas, todas as autoridades. Em nome de Jesus, abençoa e salva. Liberta. Em nome de Jesus. Abençoa a todos nós, meu Pai. Precisamos da sua proteção. Dá discernimento, meu Pai, à tua igreja. Estratégia. Ajuda-nos a ser manso e humilde de coração. Abençoa a todos nós desse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a igreja crê, diga amém. Amém. E a vitória é nossa? E se Deus é por nós? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos.